Desde 1923, o trabalhador brasileiro tem direito a se aposentar. A Previdência Social foi criada pelo Decreto 4.682, mas no primeiro ano valia apenas para os empregados de 27 estradas de ferro. Com o tempo, foi avançando nos benefícios e nas categorias alcançadas. E chega aos 100 anos com abrangência nacional e muita responsabilidade. Segundo o último boletim estatístico da Previdência Social, em março de 2023, foram concedidos quase 500 mil benefícios, no valor total de mais de 827 milhões de reais. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as principais conquistas e os desafios enfrentados pela Previdência Social, que já passou por 7 reformas desde a Constituição de 88. Mas antes, vamos ver o que está previsto na nossa Carta Magna. A Constituição determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Sobre o tema, eu converso agora com a advogada Milena Galvão Leite, especialista em direito previdenciário, e também com Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e professor de Direito Previdenciário. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Washington, eu queria começar pelo antes da Previdência Social. Como é que funcionava? Ninguém tinha direito a se aposentar? Na realidade, assim, anteriormente, essa questão da previdência e do suporte às pessoas que precisavam parar de trabalhar, ela não existia. Né? Havia uma ou outra medida, né? Uma ou outra que a gente chamava de caixas de assistência, né? Que elas poderiam dar esse tipo de suporte. Mas essas pessoas pagavam numa iniciativa privada. Isso era uma postura totalmente privada. Era como se fosse assim, um grupo de pessoas que se organizava e aí você ia depositando ali um pouquinho e lá no final você tinha direito a receber um pecúlio, que se chamava, né? Um benefício que era similar ao que a gente recebe hoje. Então, foi uma grande conquista para os brasileiros, não é, doutora Milena? Sim. A Previdência, hoje em dia, ela é um seguro que a gente chama de seguro social, em que, em algumas situações que o trabalhador venha a ocorrer na vida dele, por exemplo, uma licença maternidade ou um auxílio por incapacidade temporária, ele é beneficiado, ou seja, ele é assegurado pelo INSS. Ou então, até mesmo no fim da sua vida funcional, ele terá direito à aposentadoria. E os outros países também têm sistemas parecidos com o nosso, doutor Washington? Tem sim. Na realidade, de há muito tempo, né, nós vamos lá para Bismarck, que criou toda a lógica da Previdência Social. E engraçado que assim, a gente pensa assim que a Previdência foi criada como um benefício, como algo, o Estado bonzinho com o trabalhador, mas não foi realmente dentro desse aspecto. Porque se a pessoa deixava de trabalhar e tinha uma necessidade e não tinha condição de viver, isso ia cair na mão de quem? Isso ia cair na mão do Estado. Então, por isso que lá atrás, Bismarck e William Beveridge, eles resolveram montar esta linha. E daí para cá, todos os países, né, democráticos, eles têm um sistema de proteção social. E este é um tema que interessa muito aos trabalhadores e nós temos algumas perguntas das ruas para os nossos convidados. Vamos à primeira delas. Quando a gente fala em previdência, todo mundo pensa em aposentadoria, mas tem outros benefícios? Doutora Milena, a aposentadoria pode até ser o principal, mas tem vários outros benefícios. A senhora já falou um pouquinho, mas vamos explicar melhor quais são eles. Bom, na nossa legislação previdenciária, os principais benefícios que existem hoje é a aposentadoria, como você já comentou, auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio reclusão, salário maternidade e os benefícios assistenciais. Então, estes são hoje os principais benefícios previstos na nossa legislação previdenciária. E quais são as regras, doutor Washington, para ter direito aí a esses benefícios? Me permita até voltar um pouco à questão anterior, no sentido de ressaltar que as pessoas realmente só pensam em aposentadoria. E olha, quando você contribui para o INSS, quando você contribui para a Previdência Social, você tem muito mais do que isso. E se nós olharmos, é uma contribuição muito pequena para todos os benefícios que você tem. Existem várias regras, né, que devem ser atendidas para que você tenha um benefício. O primeiro deles, né, e a gente tem que ter claro que a Previdência, ela é
contributiva, ou seja, só tem direito à Previdência Social quem contribui para a Previdência Social. E nesse aspecto existe o primeiro requisito, que é o requisito da qualidade de segurado. Então, se você, trabalhador, você contribui para a Previdência Social, enquanto você está contribuindo, você vai ter essa chamada qualidade de segurado, que te dá acesso ao leque de benefícios. Doutora Milena, e o que fazer se o segurado tem aí o benefício que ele precisa negado? Porque não é o caso da aposentadoria, mas muitas vezes a pessoa precisa ali de um afastamento por saúde, às vezes ela se afasta antes de conseguir ali o benefício, tem que recorrer e não consegue. O que fazer? No caso de indeferimento do benefício, o segurado ele pode se socorrer de duas formas. Pela via administrativa, no próprio INSS, e aí esse recurso dele vai para a junta de recurso, ou partir diretamente para o judiciário. E aí o judiciário vai rever essa decisão, o judiciário ou a junta de recurso, eles vão rever essa decisão de negativa oferecida pelo INSS. E muitas vezes acontece da pessoa precisar se afastar e ela ainda não conseguiu se consultar ali com o perito que é necessário, né? Ela depois, se o benefício for concedido, ela recebe retroativamente? Sim. Toda vez que você entra com um pedido de benefício, a gente chama de DER. Então, ela é concedido retroativo desde a data de entrada do requerimento. Então, muitas vezes, devido à demanda alta que o INSS hoje tem, então, ele estende, quando for analisado, é concedido o retroativo, mais o que o perito, no caso a gente falando aqui de um auxílio por incapacidade, mais o que o perito entender, porque pode ser que muitas vezes apresente um atestado aí que conceda, peça somente 30 dias, mas o perito do INSS ele pode estender esse período ou até mesmo diminuir, né, doutor? Vai do entendimento do perito, realmente. E vamos a mais uma pergunta das ruas. Como funciona o regime de aposentadoria? Doutor Washington, como funciona? Nós temos dois grandes regimes de previdência social. Nós temos o regime geral de previdência social e nós temos o regime próprio de previdência social. O regime geral é da iniciativa privada, onde as pessoas não têm vínculo com o Estado. O regime próprio é aquele regime que lida com servidores públicos. Nem todo servidor público faz parte do regime próprio de previdência social, mas quem está no regime próprio obrigatoriamente é servidor público. Os municípios, por exemplo, muitos deles, né, nós temos algo em torno de 6 mil municípios no Brasil e somente 1.600 deles têm regime próprio. Os outros não têm. Então, essa pessoa vai para o regime geral. Agora, você que está na iniciativa privada, você já é contribuinte obrigatório e já existe tua contribuição. Se você desenvolve uma atividade remunerada, mesmo que não vinculado a uma relação de emprego, você é um empresário, você tem uma loja, você presta serviço para alguém, você também deve contribuir. E ambos estarão no regime geral de previdência social, que a gente comumente diz, né, INSS. Na verdade, o INSS operacionaliza o regime geral de previdência social. Mas assim, estão no INSS, para ficar mais simples. Popularmente, né? Isso. Agora, a Previdência Social, a doutora Milena, passou aí por pelo menos 7 reformas desde a Constituição de 88 e muita coisa mudou, né? Vamos explicar para quem está nos assistindo aí quais foram as principais mudanças. Eu entendo que as principais, assim, as duas reformas mais importantes nesse caminhar aí de conjunto de reformas seria a Emenda Constitucional 20 de 98, que nela instituiu-se a nível de regime geral o tempo mínimo de aposentadoria, de tempo de contribuição para a aposentadoria do trabalhador em geral, que era de 30 anos para mulher e 35 anos para homem. E agora a última, né, a 103 de 2019, que ela deu uma reviravolta aí na nossa legislação previdenciária, mudando tudo, desde a alíquota, a tempo de contribuição, a idade, principalmente a idade para o pessoal do regime geral que não tinha idade, tinha um tempo de contribuição. A gente tinha aí o fator previdenciário que diminuía, quanto mais novo você se aposentasse ou mais nova você se aposentasse, você tinha uma redução da RMI. Porém, com a reforma advinda com a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela fez
uma mudança assim drástica em todos os benefícios. E tem uma regrinha de transição aí também, né? Para quem ainda não podia se aposentar na época, contando o tempo. Sim. E 100 anos, 7 reformas até que não é muito não, né, doutor Washington? Na realidade é o seguinte, a gente tem que ter claro que a situação demográfica, né, a situação das pessoas que vivem no país, ela muda ao longo do tempo. Né? Antigamente, uma pessoa que tinha ali 45 anos de idade, ela já estava no fim da vida. Né? Hoje você vê pessoas de 60, 65, 70 anos totalmente ativas. Então, a reforma, como a gente chama de reforma paramétrica, que ela altera os parâmetros, exatamente o que a doutora Nena falou há pouco, no sentido de estabelecer requisito de idade diferente, de estabelecer tempo de contribuição diferente, elas são necessárias. Tá? E lembrando sempre, quando eu falo no regime atual, né, que nós temos o que a gente chama de regime de repartição simples, o que é que acontece? As pessoas que estão aposentadas são sustentadas pelas pessoas que estão trabalhando hoje, na expectativa de que quando eu me aposentar, venha outras pessoas para pagar. Só que está nascendo mais gente? Não. A população está envelhecendo, né? Está envelhecendo e não tem gente nova. Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, 7 filhos. Hoje as pessoas têm 1, 2, né? Indo mais para 1 do que para 2. Então, assim, não vai ter gente para pagar isso lá na frente. Nós vamos falar mais sobre essa continha no próximo bloco. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos para conversar mais sobre os 100 anos da Previdência Social. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os 100 anos da Previdência Social e as principais mudanças para os trabalhadores ao longo deste tempo. Sobre o tema, eu continuo conversando com a advogada Milena Galvão Leite, especialista em Direito Previdenciário, e também com Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e professor de Direito Previdenciário. E a gente começa esse bloco falando sobre a revisão para a vida toda, um tema que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a chamada revisão da vida toda, que permite a aplicação da regra de aposentadoria mais vantajosa para os segurados do INSS, desde que o interessado tenha ingressado no regime geral de previdência social antes da lei que criou o fator previdenciário em 1999. Como o tema teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada a todos os casos pendentes. A partir dessa decisão da Corte, o INSS pediu a suspensão de todos os processos até que haja o trânsito em julgado, ou seja, esgotado a possibilidade de recurso. Segundo o INSS, a revisão da vida toda envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos, e o órgão não teria disponibilidade técnica e operacional diante da demanda. Além disso, a Seguridade Social alegou que o procedimento de revisão é complexo, porque será necessário a conferência de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que não é permitido pelo sistema atual. O ministro Alexandre de Moraes considerou que as dificuldades operacionais alegadas pelo INSS são relevantes, mas, devido ao impacto social da decisão do Supremo, a suspensão da revisão da vida toda deve ser fundada sob condições claras e definidas. Segundo Moraes, não é razoável que a decisão do Supremo fique sem resultado prático e, por isso, determinou o prazo de 10 dias para que o INSS apresente um plano com prazos para cumprir a decisão do Supremo. Após a manifestação do INSS, o ministro vai decidir sobre a suspensão dos processos da revisão da vida toda até o trânsito em julgado. Doutor Washington, vamos explicar direitinho então para quem está nos assistindo o que muda após essa decisão do STF. É importante a gente ter claro o que é esse tal da revisão da vida toda, né? Antigamente, nós tínhamos a contagem das tuas contribuições e isso afeta diretamente o valor da tua aposentadoria. Ele contava somente a partir de julho de 94 para frente.
Ou, lógico, se você entrou depois de julho de 94, a partir do momento que você entrou. Esta revisão, ela faz o quê? Ela considera toda a tua vida laboral. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 1985. Eu só contava a partir de 94. Com a revisão da vida toda, eu conto desde 85 até a data que eu vou me aposentar. Então, essa é a revisão da vida toda, é esta alteração. Esta decisão foi tomada pelo STF no que a gente chama de repercussão geral, tá? Ou seja, é uma decisão que todo o judiciário, desde a primeira instância até os tribunais superiores, deve obedecer, tá? E ela garantiu a revisão da vida toda. Este último ponto foi o seguinte: o INSS virou e disse, olha, eu não tenho condição de fazer isso de uma hora para outra, eu tenho de rever sistema, eu tenho de fazer cálculos, eu preciso de um tempo para fazer isso. E a decisão permitiu este tempo. Mas assim, você que tem direito, que já procurou o seu advogado de confiança, se você tem direito à revisão da vida toda, não precisa esperar isso. Você pode ajuizar a sua ação enquanto o INSS toma as providências. Pois é, era isso que eu ia perguntar agora para a senhora, doutora Milena. Como a pessoa aí que está nos assistindo, quer saber o que ela deve fazer, como ela deve proceder? Para fazer o pedido de revisão da vida toda, ele pode se utilizar, ele ou ela pode se utilizar de duas formas. Ou pedido de revisão administrativo, ou partir diretamente para o judiciário. Porém, para você partir diretamente para o judiciário, tem uma certa proteção. Tem que, como o doutor falou, se todos os seus salários de contribuição, desde a época que você entrou, anterior a julho de 94, tenha sido analisado naquele pedido de aposentadoria, você pode partir diretamente para o judiciário. Porém, se você verificou no seu CNIS que falta alguma contribuição e você tem que comprovar para o INSS que existem contribuições que não constam no seu CNIS, você tem que primeiro passar pela revisão administrativa e, posteriormente, para o judiciário, caso seja negado. Agora, é difícil ter uma pessoa que guardou ali, né, todos os contra-cheques, como a gente fala, ou olerites, como se fala em São Paulo também. Como comprovar? É fácil recorrer ali? Tem isso em algum lugar? Tem. A maioria das pessoas não possuem, né? Mas você pode ou procurar, na carteira de trabalho muitas vezes já tem aquela alteração salarial, ou então você pode pedir as fichas financeiras para o INSS. E aí ele tem que fornecer essa documentação. Demorar muito, o INSS tem um prazo para poder responder o segurado que for lá reclamar, doutor Washington? Na realidade, nós temos duas leis que tratam sobre isso. Né? A Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que estabelece um prazo de 30 dias. Né? E nós temos na própria legislação do INSS, né, as leis 8.212 e 8.213, que falam em um prazo de 45 dias. Existe até aqui do Supremo Tribunal Federal um acordo que foi feito, um acordo judicial que foi feito entre o INSS, a Defensoria Pública da União, a Advocacia Geral da União, municiada, né, acompanhada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu prazos específicos para isso. Então, assim, o importante é, primeiro cuidado que você deve ter, tá? Analise a tua situação. E aí, é muito importante que você procure uma pessoa que conheça. Às vezes também a gente fala mal do INSS, mas às vezes a culpa é nossa. Você não entra com o processo direito. Não leva todos os documentos. Não leva todos os documentos. Aí vai esperar que o INSS mande uma cartinha para você, para que você entregue os documentos que estão faltando. Tudo isso atrasa o processo. E também vale a pena só para quem ganhava mais antes de 94 ou vale a pena para todo mundo que acha que está perdendo alguma coisa ali? Cada situação é uma situação. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que ganhavam lá atrás o equivalente ao salário mínimo, mas quando a gente atualiza esses valores para o dia de hoje, isso dá muito superior ao salário mínimo e tem um impacto no valor da aposentadoria dele. Então, assim, revisão da vida toda não é uma coisa que simplesmente você chega lá, vou entrar agora. Não. Você tem que fazer um cálculo, e aí tem de procurar uma assessoria especializada para isso. Você tem que fazer o cálculo e analisar se vale a pena ou se não vale a pena para você. E
conseguindo a revisão para a vida toda, doutora Milena, recebe os atrasados também ou só a partir do momento que é concedido? Judicialmente vem sido concedido os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Administrativamente, entende-se que seria a partir da data de entrada de requerimento. Então, aí continua com a clássica resposta. Depende. Bom, e vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Como fazer a conta para saber quando posso me aposentar? Doutor Washington, essa é uma continha que ficou complicada cada vez mais, principalmente após a última reforma, como a gente falou, né? Vamos tentar clarear agora um pouquinho para quem está nos ouvindo? Não, com certeza. E até assim, complicado para a gente que nunca leu e foi atrás, mas assim, talvez tenha ficado até mais claro, né? Em primeiro lugar, você tem de ver a sua situação e o que a gente chama de regras de transição. O que são essas regras de transição? É um meio termo entre o que foi definido como regra permanente pela reforma da Previdência e a tua situação específica, tá? E aí, nesse aspecto, você tem que olhar, existem várias regras de transição e não existe essa coisa assim, olha, a regra tal é a melhor, a regra de pontos é a melhor, a regra do pedágio de 100% é a melhor. Vai depender da tua situação específica. Existe uma regra que é a regra do pedágio. Esta regra do pedágio, eu tenho um pedágio de 50% e de 100%. O que é isso? Onde é que incide esse 50 ou esse 100? Incide no tempo que faltava para você completar mulher, 30 anos, homem, 35 anos, em qual data? Em novembro de 2019, que foi a data da publicação da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma. Então você vê lá, poxa, faltava 5 anos em 2019 para eu, um homem, completar 35 anos, tá? Então o que é que você vai fazer? Você cumpre os 5 anos. Se você estiver na regra do pedágio de 50%, você cumpre mais 2 anos e meio. Se você estiver na regra do pedágio de 100%, você cumpre os 5 e mais 5 anos. E existe uma outra regra, que é a chamada regra de pontos. Aqui eu estou falando as duas principais, né? A regra de pontos, que eu somo o teu tempo de contribuição com a tua idade. E aí existe uma tabelinha de quantos pontos você tem de ter, né? Que vai ali de 95 a 85 pontos, 95 para os homens, 85 para as mulheres, até chegar em 110 e 105 anos. E o INSS pode ajudar a gente com essas contas? Porque não é tão simples assim como o senhor tentou fazer parecer, não. Eu já me perdi aqui. Se a gente for, por exemplo, a um posto do INSS, eles têm que ajudar a fazer essas contas, doutora Milena? Eles costumam ajudar. E no próprio sistema do INSS, que a gente chama de Meu INSS, já tem um simulador dessa aposentadoria. Porém, é sempre bom o cidadão, o trabalhador, procurar uma assessoria jurídica, porque muitas vezes você vai olhar o CNIS daquele trabalhador, não vão constar todas as informações corretas, então precisa de uma assessoria jurídica. O ideal é que se procure uma assessoria jurídica para verificar se todas as informações daquele trabalhador, da trabalhadora, constam lá nos cadastros do INSS. E o ideal é fazer a combinação de tempo de serviço com a idade ou, dependendo do tempo de serviço que você tiver ali, você já pode optar ganhando um pouco menos? Depende da situação, porque tem trabalhadores que pode não chegar ao tempo total de contribuição, ou 30 ou 35 anos, que agora se exige a idade também, porém pode ter alcançado o requisito da idade e pedir uma aposentadoria, que a gente chama aposentadoria por idade, repetindo. Mas aí, entendendo-se que o benefício dele vai ser reduzido, porque é calculado em cima daquele percentual da idade, do tempo de contribuição dele, que não é exigido os 35 e 30, mais um mínimo de 15. Bom, então antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Como o senhor já falou antes aqui, a população cresceu muito. Em 1923, as pessoas com mais de 60 anos eram apenas 4% do total da população. Hoje representam 15%. Há um século, o país tinha 13 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2023, a proporção é de 4 para 1. Doutor Washington, como é que a gente faz para equilibrar isso aí? Essa, vamos dizer assim, a pergunta de milhões. É a pergunta de milhões. Essa pergunta vale milhões. Mas, assim, existem algumas possibilidades para a gente trabalhar nisso. O primeiro ponto é
rever esse sistema que a gente chama de sistema de repartição simples. Agora, nós já falamos de um ponto, que é o ponto da nasce menos pessoas a cada ano, né? O que a gente chama de taxa de reposição populacional. Cada vez menos nascem pessoas. E ainda, eu tenho que colocar um outro aspecto. Existe hoje uma nova forma nas relações de trabalho. Para mim, uma solução seria você trabalhar 3 pilares na Previdência. Um pilar eminentemente social, ou seja, não me importa se você contribuiu o suficiente ou não, estabeleço ali uma idade e aquela pessoa terá direito a um salário mínimo. O outro seria um pilar misto, onde eu tenho uma parte que é mantida pelas contribuições do próprio empregado, do próprio trabalhador, mas se não chegar ao valor, o governo pode complementar, tá? Isso trabalhando num regime de capitalização. E a terceira, para quem ganha mais e quer aposentadoria em valores maiores, aí eu defendo o sistema de capitalização puro, que é aquele que tem uma conta individual, eu contribuo mensalmente, junto um valor e lá na frente ele vai voltar como uma renda mensal. E já podemos esperar novas reformas, doutora Milena? O caminho é que sim, como o doutor Washington falou, não tem como, se a população, o nascimento vai diminuindo, não tem como não gerar. O atual governo ele já vem apontando o interesse de fazer uma reforma com relação à mudança nas regras da aposentadoria, que a gente chama por incapacidade permanente, e a pensão por morte, porque esses dois benefícios tiveram mudanças drásticas com a última reforma, né? Então, eles vêm apontando o interesse em fazer alterações, por quê? Porque se você for verificar o cálculo, a nova forma de cálculo desse benefício, você vai verificar que ele ficou bem pesada. Então, há um apontamento. Se vão fazer, aí a gente tem que aguardar o decorrer do governo para ver se realmente eles vão cumprir essa promessa. Vamos esperar então que seja feito melhor para o trabalhador. Com certeza. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Milena, doutor Washington, muito obrigada pela presença aqui e por todas as explicações. E eu agradeço também a sua participação. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!